Sou o professor Fábio e hoje nós vamos ver potenciação. Observe que eu tenho uma base B elevado no expoente n. O que seria o expoente? Expoente. O expoente vai me mostrar quantas vezes essa base é multiplicada. Então, se eu tenho B na n, esta base B vai ser multiplicada n vezes. Por exemplo, se eu tenho a base 5 elevado no expoente 3, a base 5 é multiplicada 3 vezes, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Alguns casos particulares que a gente pode tirar daí. B elevado na 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1 se a base for diferente de 0. Se a base for 0, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Mas quase todo exercício vai cair numa situação que a base é diferente de 0. Então, praticamente todo número elevado a 0 vai dar igual a 1. 3 elevado a 0 dá 1. 1,3 elevado a 0 dá 1. X, que é um número qualquer elevado a 0, dá igual a 1, certo? Bom, agora nós temos, se a base é elevado na 1, observe que o expoente me mostra quantas vezes a base é multiplicada. Então, se eu tenho uma base elevada na 1, é multiplicado uma vez só. Então, é a própria base. Então, todo número elevado a 1, ele próprio. 1,5 elevado a 1 vai dar 1,5. X elevado a 1 vai dar o próprio x. Agora a gente tem essa situação aqui, 1 elevado na n, ou seja, 1 elevado no expoente. Ou seja, a base é 1 e o n é quantas vezes eu vou multiplicar esse número 1. E multiplicação de 1 sempre vai dar 1, não interessa se é 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, quando eu tiver 1 elevado em qualquer expoente, vai dar 1. 1 elevado na 3 é 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 1 elevado na 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, também dá 1. Então, 1 elevado em qualquer expoente vai dar igual a 1. Bom, nós temos aqui uma base elevado no expoente negativo. O que a gente pode fazer? Esta base aqui, a gente faz o inverso da base elevado e troca o sinal do expoente. Por exemplo, 4 elevado na menos 3 vai ficar 1 sobre 4 e o expoente que era negativo, ele desce da forma positiva. Como eu posso fazer o contrário? Se estiver na parte baixa, eu posso subir e trocar o sinal do expoente. 4 na 3, se eu subir, fica 4 na menos 3. 5 elevado na menos 2 vai ficar 1 sobre 5 elevado na 2. Bom, aqui a gente tem uma situação de ter uma fração elevado no expoente negativo. O que acontece? Essa fração simplesmente tu vai inverter ela e trocar o sinal do expoente. Olha na prática como é que funciona. Eu tenho 3 quartos elevado na menos 2. Eu vou inverter a fração, vai ficar 4 terços e o expoente que era negativo ele passa a ser positivo. Tá? Depois a gente vai ter uma propriedade que vai ser o 4 ao quadrado dividido pelo 3 ao quadrado. Aqui na parte baixa eu tenho 5 oitavos elevado na menos 4. O que eu vou fazer? Pô, o expoente é negativo. Eu vou inverter a fração, vai ficar 8 quintos elevado na 4 positivo. Agora a gente vai pegar essa situação aqui, ó, tá? Quando eu tiver produto de mesma base, ó, a base é a mesma, estou chamando de B, no expoente n e no expoente m. Conserva a base e soma o expoente. Então nós temos a base B, o expoente numa delas é n e a outra é m. Conserva a base e soma o expoente. Vamos ver na prática como que isso funciona. Observe aqui, eu tenho 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado, não é? É a mesma base. A base é 4. Conserva a base, vou somar o expoente. 3 mais 2. Isto vai dar 4 na 5, certo? É uma questão de lógica, né? 4 ao cubo, o que é? 4 vezes 4 vezes 4, não é? E 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Eu tenho 3 aqui e 2 4 aqui. Juntando vai me dar 4 elevado na 5, certo? Se eu tenho a minha base x, x é multiplicação, eu conservo a base e vou somar o expoente. Menos 4 mais 6. X é igual a x na 2. Olha só, menos 4 mais 6 dá 2 positivo, a soma dos expoentes. Tu deve estar perguntando, Fábio, aqui é multiplicação, soma o expoente. E por que não tem a divisão? Se tivesse a divisão, seria a subtração do expoente. Mas eu não gosto de usar porque o aluno pode errar com facilidade por causa dos sinais. Então, se eu tiver uma situação prática assim, ó, vamos ver assim, ó, 5 ao quadrado sobre 5 na menos 3. Tá? O que eu faria aqui? Ó? Como esse expoente é negativo embaixo, eu posso subir ele e ele vai ficar positivo.
E daí eu caio na propriedade anterior aqui, ó. Conservo a base 5 e vou somar o expoente. 3 mais 2 vai dar 5, tá? É mais fácil do que tu fazer a regra que tu aprendeu na escola, que tem a mesma base, 2 menos 3. Eu acho que é um risco para o aluno. Assim tu sobe ele, deixa ele positivo e usa sempre a questão da multiplicação. Observa essa outra propriedade aqui, quando eu tenho a multiplicação elevado no expoente n. Eu posso separar eles. Se é b vezes c elevado na n, vai ser o b elevado na n e o c também elevado na n. O expoente é comum aos dois na multiplicação. Então eu separei b vezes c na n, é b na n vezes c na n. Bom, exemplos aqui, ó. 5x elevado ao quadrado. Ah, mas não tem nada aqui me mostrando que é multiplicação. Pessoal, quando não tem nada, tem um pontinho aqui, ó. É 5 vezes x. É tanto 5 ao quadrado como x elevado ao quadrado. Eu posso separar desta maneira. X vezes y elevado ao cubo. É o x elevado ao cubo e o y elevado ao cubo também, certo? Bom, aqui na multiplicação é incomum o mesmo expoente. Eu separo a multiplicação e o expoente é o mesmo para os dois elementos. Aqui na divisão é a mesma coisa. Eu tenho a divisão e eu tenho que o expoente aqui é comum aos dois. Eu posso separar a divisão com b elevado na n e o c também elevado na n. Vamos ver na prática aqui, eu tenho 4/3 elevado ao quadrado. Observe que esse quadrado está entre parênteses, esse quadrado é comum ao 4 e é comum ao 3. Ele é expoente do 4 e expoente do 3 também, então eu posso separar, ó, 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, que vai dar 16/9. Agora aqui, eu tenho uma coisa que é muito comum, mas é perigosa, por isso que tenham cuidado aqui embaixo, né? Eu tenho aqui, ó, a base elevado a n elevado a m. Eu tenho expoente de expoente. Então tu já escutou a seguinte frase: expoente de expoente nós multiplicamos esse expoente. Na potência de potência nós multiplicamos o expoente. Então b na n elevado na m vai ficar a base b e eu vou multiplicar, não é, os expoentes, n vezes m. Vamos ver como é que fica aqui, ó. 4 ao quadrado elevado ao cubo. Eu vou multiplicar aqui, ó, vezes. Vai ficar 4, 2 vezes 3, 6. Aqui, a base é x, eu tenho 3 e tenho menos 4, eu vou multiplicar isso. 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Ah, professor, deu expoente negativo, o que eu posso fazer? Eu vou inverter e eu vou ficar com x na 12. Agora, esse cuidado aqui, ó, pessoal, tem que estar entre parênteses para mim fazer o expoente vezes o expoente, tá? Aqui eu tenho, ó, uma base b na n elevado na m, é diferente da base b na n elevado na m, com parênteses. Vamos ver a diferença. Esse valor vai dar diferente desse. Observa bem, 2 ao quadrado ao cubo é diferente de 2 ao quadrado elevado ao cubo. O que significa o parênteses? O parênteses é como se fosse uma mão, vai segurar tudo que está ali dentro. Então tudo que está aqui dentro do parênteses é 2 ao quadrado. Elevado ao cubo, o que significa o expoente? Quantas vezes eu vou multiplicar o que está dentro do parênteses? Então vai ser 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. 3 vezes, porque o expoente é 3. Isso aqui vai me dar quanto? Conserva a base, soma o expoente. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Da onde é que saiu esse 6? Da multiplicação. Ó. 2 vezes 3 dá 6. É a regra de cima? É. Mas cuidado com essa situação aqui. Se não tem parênteses, a base é 2. E aqui o que acontece? É 2 elevado ao cubo. Ó. O que significa 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo é 8, vai dar 2 na 8. Observe que 2 elevado na 8 é diferente de 2 elevado na 6. Se está gostando da aula, dá um like aqui embaixo e descreve no nosso canal Delta Medicina Online. Na potenciação temos mais uma regra que é bem importante. Observa se a base é elevado no expoente, que é uma fração. Eu posso transformar numa raiz, certo? Como é que vai funcionar? Esta fração aqui, a parte de baixo da fração vai ser o índice da raiz e a parte de cima vai ser o expoente da base lá dentro. Então como é que vai funcionar? Eu tenho aqui uma divisão. O número de cima vem para baixo, o número de baixo vem para cima. Essa que vai ser a regra, tá? Uma linguagem bem simples para te entender. Então se eu tiver 5 elevado na 3/4, isso vai dar raiz de 5, que é a base, o 4 está embaixo, vai para cima, e o 3 que está em cima vem para baixo, tá? Então, bem simples. Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho uma base entre parênteses, elevado no expoente n. Se esse n for par,
vai dar resposta par, ou seja, a potência vai ser sempre par. Agora, se esse n for ímpar, a potência vai ter o mesmo sinal da base. Se a base é positiva, minha resposta vai dar positiva. Se a base é negativa, minha resposta vai dar negativa. Vamos ver os exemplos. Eu tenho aqui expoente ímpar. Eu tenho que a potência vai ter o mesmo sinal da base. Ou seja, a base é negativa, eu vou botar o menos aqui e vou fazer 4 elevado ao cubo. O que é 4 elevado ao cubo? É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Mas se eu quisesse fazer passo a passo, vai dar a mesma resposta? Lógico que sim, né? Eu poderia ter feito assim, ó, menos 4 que multiplica menos 4 que multiplica menos 4. O expoente representa quantas vezes eu vou multiplicar a base. A base é menos 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Menos com menos dá mais. Com menos deu menos daqui, menos 64 deu a mesma resposta. Agora eu tenho aqui menos 4 elevado ao quadrado. No momento que eu vi que a base é par, eu já sei que a resposta vai dar positiva. 4 ao quadrado vai dar 16. Vamos fazer passo a passo para ver se fecha. Se eu tenho ao quadrado, eu vou multiplicar 2 vezes essa base, que é menos 4. Não esqueçam que o parênteses é como se fosse 2 mãos. Eu estou juntando menos 4 aqui. Então vai ficar menos 4 que multiplica menos 4. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 4 vai dar 16. Então a regrinha funciona. Tu pode fazer pela regrinha, como tu pode fazer passo a passo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Não precisa de sinal aqui que todo mundo é positivo. Mais com mais dá mais, com mais dá mais ainda, né? E se a base é positiva, tá? Não interessa se o expoente vai ser par ou ímpar, vai ser sempre números positivos multiplicados, sempre vai dar o resultado positivo. Agora aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo, né? Vamos fazer assim, ó, menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos dá menos. Ou simplesmente eu poderia fazer o seguinte, eu tenho que meu expoente é ímpar. Então a potência tem o mesmo sinal da base. A minha base é negativa, seria negativo. E 2 elevado ao cubo é 8. Observa que vai dar a mesma resposta. Agora tome cuidado com isso aqui, ó. Menos a base, né? Menos b elevado ao quadrado é diferente de menos b entre parênteses elevado ao quadrado. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Aqui é a regra anterior, certo? Menos 2 entre parênteses vai ser menos 2 vezes menos 2. Como é o quadrado, eu multiplico 2 vezes. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Poderia fazer a regra. Quando o expoente é par, sempre dá o valor positivo. O expoente par, o que vai acontecer? Dá positivo, 2 ao quadrado é 4. Agora aqui é um ponto de erro. O aluno pode lembrar, ó, o expoente é par, então vai dar positivo. Pessoal, esse menos está aqui na frente. Esse menos é a mesma coisa que botar menos 1 que multiplica 2 ao quadrado, porque o 1 é invisível na multiplicação. Tá? O 1 ele aparece na multiplicação, tu põe a hora que tu quer e tu tira a hora que tu quer. Então isso aqui vai ser o menos 1 que multiplica 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Observe que aqui deu menos 4 e aqui deu mais 4, tá? Então, quando tem o sinal de negativo, para ser mais prático, simplesmente tu tira o sinal de negativo para fora e faz isso aqui, ó. 2 elevado ao quadrado dá 4, tá? Diferente quando é menos 2 elevado ao quadrado. Expoente par vai dar positivo e 2 ao quadrado é 4. Isso aqui são coisas diferentes. Agora, para finalizar a nossa aula, a gente vai aprender como elevar números ao quadrado, tá? Porque aparece muito isso nas operações. Então aqui a gente tem 27 ao quadrado, 83 ao quadrado e 127 ao quadrado, tá? Observe o que eu vou fazer. Eu vou separar esses números, 2 e 7. O 2 elevado ao quadrado dá 0,4. Sempre tem que usar em dezena, tá? Se o número é unitário, não, tu vai usar 0,4, 0,6, 0,8. Tá? Então 2 ao quadrado, 0,4. 7 ao quadrado dá 49. Ah, é tão fácil assim? Não, porque não está certo ainda, a gente vai fazer uma correção. Sempre na parte de baixo tu vai botar um 0 no final, sempre, sempre. E agora tu vai multiplicar todo mundo que tu enxerga. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. É só somar e tá pronto. Aqui vai dar 9. 8 com 4 vai dar 12, vai 1. 5 com 2, 7. 27 ao quadrado, 729. Observe como é simples depois que pega a prática. 8 e 3. 8 ao quadrado, 64. 8 é o primeiro número, né?
3 ao quadrado vai dar 0,9, sempre em dezena. Tu vai colocar o zero no final e agora tu vai multiplicar todo mundo que tu enxerga. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 2, 48. É só somar e tá pronto. 9,886. 83 ao quadrado, que era uma conta que tu ia levar muito tempo, é 6.889. Eu aconselho fazer essa técnica, não é? No canal tem um vídeo mostrando da onde é que sai essa técnica, para números que são dezenas. Centenas já começa a complicar, mas eu vou provar para vocês que dá certo. Eu vou separar aqui o 12 e o 7, ó. Separar o 12 ao 7. O 12 ao quadrado é 144, certo? O 7 ao quadrado é 49. Põe o zero sempre no final, na linha de baixo. E agora tu vai multiplicar todo mundo que tu enxerga. 12 vezes 7, 7 vezes 10 dá 70, mais 14, 70 dá 84. 84 vezes 2, o dobro de 84 dá 168, ó, de cabeça, 168. Aqui vai dar 9, aqui vai dar 12, vai 1, aqui dá 10 com 1 vai dar 11, vai 1, 5 com 1, 6, 16.129. Observa que eu fiz um número gigantesco, 127 ao quadrado dá 16.129. Tá? Só para mostrar que dá certo sempre. Eu aconselho fazer até 99 ao quadrado, que tu vai ter uma certa velocidade nos teus exercícios.